Vamos falar de um assunto aqui que pode trazer muito problema para as crianças, que o pessoal tem feito muita confusão, que é alergia alimentar. Se o seu filho tem alguma suspeita de alergia ou foi diagnosticado com uma alergia, presta atenção nesse vídeo, porque é muito importante você saber o que eu vou falar aqui. Vou te explicar como é que funciona uma alergia alimentar e quais são os riscos que podem ocorrer se esse diagnóstico for errado e a criança estiver isentando, sendo isenta de alguns alimentos sem uma real necessidade. Então vamos lá, existem, teoricamente, de uma forma mais simples, 2 tipos de alergia. Na verdade são 3, tá? Então é uma alergia que chama IgE mediada. IgE é um anticorpo relacionado aos processos alérgicos, tá? Então são esses anticorpos que geram aquelas reações graves, que é quando a pessoa entra em contato com o que ela tem alergia, então comeu lá o camarão, e aí sai placa vermelha no corpo, fecha a garganta, o olho incha, a boca fica inchada, a língua fica grossa, pode dar vômito, diarreia, baixar a pressão. Então, quando esses sintomas são graves, isso se chama anafilaxia, tá? Então, isso é o IgE que causa, que eu vou chamar de o bonequinho do mal, tá? Pra vocês entenderem. E existe a não IgE mediada, que é aquela alergia do bebê pequeno, principalmente a PLV, alergia à proteína do leite de vaca. É uma alergia não IgE mediada, então ela é um quadro mais crônico, ela inflama lá o intestino de uma forma mais lenta, e aí os sintomas são mais progressivos, não são tão agudos. A alergia IgE mediada, os sintomas aparecem no máximo 2 horas depois. A não IgE pode aparecer, teoricamente, até quase 1 mês depois. E o terceiro tipo, que não vou falar muito aqui, ela é uma alergia mista. Então, por exemplo, esofagite eosinofílica, asma, dermatite atópica, são algumas que podem ser mistas. Como que a gente diagnostica uma alergia? Alergia não IgE mediada, que é a alergia do bebê pequeno, a gente só tem um jeito, que é fazendo teste terapêutico. Eu suspeitei de alergia, eu retiro o alimento que eu acho que está dando alergia, num bebê pequeno que só mama, a enorme maioria das vezes é leite de vaca, então se a mãe está amamentando, a mãe para de tomar leite e comer tudo que contenha leite. Não tem nada a ver com lactose. Isso é uma coisa que muita gente confunde, muito médico confunde, nutricionista, e aí a mãe fica fazendo dieta isenta de lactose, ou o bebê fica tomando fórmula sem lactose, e não tem o menor sentido isso. Lactose não dá alergia. A lactose é o açúcar do leite. Para a gente ter alergia, você precisa ter uma proteína lá. Quando a mãe come o queijo, toma o leite, ela digere a proteína, só que pequenas partículas passam pelo leite dela para a criança, para o bebê, e aí o bebê tem a reação. Pode acontecer do bebê não reagir no leite materno, porque a proteína está digerida, está quebrada, mas reage com a fórmula íntegra, Vai dar um NAN, um Aptamil, e aí o bebê reage. Isso pode acontecer. Então, um bebê pequeno, suspeitei de alergia, tiro o leite da mãe, é tudo que contém leite, bolacha, pão, requeijão, manteiga, tudo. Deixa pelo menos 15 dias, de 15 a 30 dias, com a dieta isenta e ver se os sintomas do bebê melhoram. Quais são os sintomas principais que um bebê com a PLV tem? É uma cólica muito exacerbada, uma irritabilidade muito importante, refluxo muito intenso, diarreia. Então tem que tomar cuidado, diarreia, porque bebê que mama peito tem fezes muito líquidas e várias vezes no dia pode acontecer. Mas é um bebê que faz muito cocô e muitas vezes sai sangue nas fezes. Tá? Pode ter também lesões de pele, umas dermatites, são os principais. Então eu faço a dieta, se esses sintomas melhorarem, depois desse período eu faço o que chama de teste de provocação, eu volto com o leite. Eu dou o leite para a mãe, ou se o bebê tiver em fórmula, a gente dá fórmula de alergia, tá? Própria para alergia, e depois dá o leite normal, a fórmula normal, para ver se vai voltar a ter os sintomas. É o único jeito que tem para a gente fazer o diagnóstico, porque todos esses sintomas do bebê pequeno são muito comuns em bebês que não têm doença, cólica, vômito, enfim. E o bebê pode não ganhar peso direito, pode ser uma manifestação da PLV. Então, do bebê pequeno, da alergia não IgE mediada é isso. E da alergia IgE mediada, aí vale a pena ter os exames. Só que não adianta nada sair colhendo aquela lista de 500 mil exames de alergia e ver o que está alterado lá e falar, não, essa criança tem alergia a amendoim, ovo, leite, trigo, e aí a criança faz uma baita dieta isenta de tudo, entra em desnutrição, os pais entram em loucura, sem precisar, sem o menor sentido. Porque, como é que funciona uma alergia IgE mediada? Quando a gente come alguma coisa, ou entra em contato com alguma coisa, o nosso corpo vê aquela substância como algo estranho e reage contra aquilo. Ele cria IgEs contra aquele determinado alimento ou uma proteína daquele alimento. Então eu vou lá, o IgE, criei IgE. Comi leite e criei o IgE. Só que o nosso corpo
tem um sistema de controle, de defesa, né, de equilíbrio. Ele consegue equilibrar isso daí com outras substâncias para que o nosso corpo fique em equilíbrio e nós não tenhamos sintomas. Então eu tenho IgE alto, só que eu tenho as substâncias de controle, o nosso equilíbrio alto também. Aí eles lutam e o que acontece? Nada, empata, eu não tenho sintoma nenhum, eu só estou sensibilizado. Ou seja, eu tenho IgE, mas tenho defesa e não acontece nada. Aí se eu colher lá o teste IgE para leite, que é o RAST ou imunocap, vai vir o IgE alto. Mas não significa que eu tenho alergia. Eu estou só sensibilizado. Aí, vai lá, o bendito, pede trocentos mil exames de alergia para criança, e aí fala o quê? Seu filho tem alergia a trigo, leite, ovo, aquele monte de coisa. Aí vem para consulta e pergunta, mas o seu filho comia ovo? Tinha sintoma? Não. Então para que tirou o ovo? Ah, porque tinha alergia. Não, não tinha alergia. Estava sensibilizado. E aí o que acontece? O IgE está lá em cima. Enquanto a criança está comendo, está defendendo, está tudo ok. Aí eu parei de dar o ovo, o leite, seja o que for, para a criança porque o teste veio positivo. Aí o que acontece? O sistema de defesa cai e só fica o sistema de ataque. Dali um tempo, se essa criança entrar em contato com o alimento sem querer, né, por acidente, aí ela vai ter uma reação grave. Né? Aí ela pode até fazer uma anafilaxia e até morrer. Por isso que é perigoso tirar alimento sem precisar, além de todos os problemas sociais, econômicos, nutricionais, pode causar uma desnutrição, da criança parar de ingerir um monte de coisa. Então entenda como é que funciona isso aqui. Infelizmente, tem muita gente fazendo muita besteira. Eu pego todos os dias praticamente uma loucura dessas. Então não existe ficar colhendo exame de alergia de rotina. Eu tenho que suspeitar de um alimento e colher o teste para aquele alimento. Se vier o teste positivo com o sintoma relacionado, pronto, aí eu tenho alergia, aí tem que ir acompanhando, talvez fazer depois de um tempo teste de dessensibilização e por aí vai. Então entendeu como é que funciona a alergia. Agora você já sabe, se algum, né, um abençoado resolver pedir trocentos exames de alergia, você já sabe que não vai servir para nada e você consegue proteger o seu filho. E antes de terminar aqui, eu queria lembrar vocês que eu tenho um treinamento que se chama Pronto Socorro à Toa Nunca Mais, onde eu ensino os pais a lidarem com todas as doenças da infância, como elas funcionam, como elas evoluem, como tratar em casa e como avaliar o seu filho, para você saber se você precisa ou não ir para o pronto-socorro, para você não ficar indo à toa em pronto-socorro, expor seu filho à doença, fazer exame que não precisa, pegar mais doença lá. Se você tiver interesse em conhecer o curso, clica no link aqui que eu vou deixar na descrição e assiste o vídeo de apresentação. E se você tem filho que fica doente, aposto que vai te ajudar, tá bom? Valeu, um abraço, até o próximo.